Quando nós falamos em educação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não tem uma única educação. Então, nós podemos pensar, por exemplo, a partir de Paulo Freire, numa educação bancária e uma educação que ele chama de problematizadora ou dialógica. Então, sinteticamente, a educação bancária é aquela que vai entender uma relação pedagógica hierarquizada, em que a aprendizagem está posta em um certo grupo detentor desse saber, que coloca justamente esse saber num outro grupo que é considerado como ignorante. No Brasil, nós conhecemos essa modalidade, vamos dizer assim, de educação, no que nós chamamos de educação tradicional ou educação escolástica. Na contramão disso, Paulo Freire, como um imenso intelectual, né, brasileiro, ele aponta uma outra saída, pensar uma educação problematizadora, em que o diálogo é de fato o elemento, o eixo articulador das relações cotidianas, em sala de aula ou extra-sala. Mas para pensar essa educação problematizadora, nós temos que entender, por exemplo, que a aprendizagem é tida como uma aprendizagem permanente, é uma aprendizagem ao longo da vida, em que os conhecimentos eles não estão mais postos no professor somente. Há saberes que são produzidos pelas pessoas, que Paulo Freire chama de saberes da experiência, né? Saberes da experiência feito. Eles circulam, né, na sociedade e nas relações humanas, e eles são ali gerados, eles são ali derivados, eles são ali transmitidos. E eles têm igual valor quanto saberes acadêmicos, né? Ou saberes que nós chamamos de saberes escolares. A questão é que numa relação dialógica, em prática pedagógica cotidiana, esses saberes, eles são trazidos para o espaço escolar, né, para justamente dialogar com os saberes escolares ou saberes acadêmicos. Mas em que sentido? Não no sentido de simplesmente eu conheço o cotidiano do meu aluno, eu conheço esse repertório de saberes da experiência que ele tem, né, da vida dele, porque ele aprende ao longo da vida, ele não aprende só no ambiente escolar, isso também é um outro princípio. Eu trago isso para dentro da escola, né, e eu faço a interculturalidade, que nós chamamos. O que é isso? De fato, eu faço um diálogo entre o que ele já sabe e o que os conhecimentos escolares têm ali possibilitar, no sentido de problematizar, inclusive, esses saberes iniciais que ele tem. Para quê? Para quê? Para justamente uma educação transformadora, que é a educação que Paulo Freire vai chamar de uma educação para a humanização. Então, não é uma escola que trabalha com a transmissão de conhecimentos, para que esse sujeito possa atuar sobre o mercado de trabalho, mas é uma escola que trabalha para a formação integral desse sujeito, que ele possa agir sobre a realidade para transformá-la para melhor. Então veja, não é a escola que transforma, nós atuamos sobre os sujeitos e eles transformam os espaços, inclusive a própria escola, mas toda a realidade. Então, uma educação para a humanização significa de fato, né, primeiro, trazer a esse sujeito a possibilidade de um acesso a um repertório amplo da cultura, né, expandindo, alargando esses conhecimentos, esses saberes iniciais de experiência que ele tem, inclusive problematizando, né, deslocando ele de condições, às vezes até de vulnerabilidade, levando a ele a condição de criticidade sobre a realidade, de problematização dessa realidade, para daí então agir, né? A esperança em Freire não é esperar, a esperança em Freire é agir, né? Agir sobre a realidade para transformá-la para melhor, né? Então, em síntese, o que nós podemos dizer, a educação humanizadora ela começa desde os bebês, né? Quando nós garantimos a eles experiências qualificadas de cultura, da cultura humana, né? Isso é uma nobreza do ambiente escolar, mas sem deixar de dialogar com os saberes que são advindos dessas experiências de vida. Por isso que um elemento metodológico que nós consideramos é que o conhecimento científico precisa estar interconectado com a realidade ou cotidiano de vida dos alunos. Porque no cotidiano de vida,
emergem os saberes. Os saberes que são aprendidos nos diferentes espaços, nas diferentes relações humanas cotidianas, que precisam vir para a escola, dialogar com os outros conhecimentos escolares, não é? E esse sujeito conseguir se expandir como humano. A humanização, ela sai de um processo ingênuo, não é? E ela trabalha com uma formação crítica, reflexiva do sujeito. Então ele é capaz, com essas ferramentas que nós ofertamos, de fato transformar a realidade, né? A própria vida e a realidade das pessoas.